Olá, boa noite a todos. Já estamos aqui online, começando já a nossa aula gratuita sobre modelagem de negócios Canvas. Então, gente, essa é a nossa primeira aula online que a gente vai fazer aqui no canal. Quem vai ministrar essa aula hoje sou eu, mas antes de a gente começar a ministrar, vou fazer uma apresentação sobre o trabalho de como é que a gente vai desenvolver. Vamos lá, vou preparar aqui só o áudio para poder a gente começar, tá? Vou compartilhar aqui a tela, que a gente vai iniciar o nosso trabalho de apresentação do todo, tá? Para vocês entenderem por que a gente desenvolveu essa aula gratuita e por que a gente está trazendo esse material aqui para vocês, tá? Primeiro eu vou fazer uma apresentação que eu acho que é interessante para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho. Até temos muitas pessoas que são parceiras nossas, a Rosane está chegando aí, tem algumas pessoas que já conhecem o nosso trabalho, e tem outras tantas que ainda não nos conhecem e vão conhecer e vão saber como é que o nosso trabalho funciona e de que forma a gente desenvolve o nosso trabalho de consultoria. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder começar a apresentação. Pronto. Já estou aqui, deixa eu ver se vocês já estão vendo aí a nossa tela compartilhada, vejam aí. Eu estou de vez em quando olhando para o lado, porque eu estou com a segunda tela aqui de apoio e de suporte para poder a gente estar monitorando se está tudo funcionando ok, né? Então, aqui a produção tem que acontecer online, ao vivo, no improviso, a gente tem que fazer com que tudo dê certo. Então, já dei a pescadinha aqui, já vi que está tudo certo. Vamos começar a nossa apresentação. Deixa eu jogar aqui a minha telinha mais para o cantinho. Deixa eu botar aqui no cantinho que fique atrativo para todo mundo, que vocês vão me ver e vão ver a tela também que eu vou apresentar. Muita gente tem gerado uma pergunta muito grande, né, muito constante com a gente, o tempo todo assim. Mas, Dan Rio, mentoria, o que é método PGSC? Nós desenvolvemos esse método ao longo da nossa experiência. Vocês vão conhecer aí um pouquinho, vou fazer uma apresentação sobre a Arcos, mas ao longo da nossa experiência, eu e Alexandre Bouzas é o meu sócio, nós temos a nossa empresa Arcos Consultoria há 10 anos, já somos amigos desde os 8 anos de idade, então temos aí mais de 30 anos de amizade, e aí dentro desse espaço, dessa linda história aí de amizade que a gente desenvolveu a nossa empresa de consultoria fruto de um sonho que a gente tinha de empreender e de levar apoio e suporte técnico empresarial para as empresas do nosso país, né? E aí, ao longo das nossas experiências e vendo o tanto que a tecnologia foi avançando, as pessoas foram sentindo e gerando mais demandas sobre mais trabalhos, mais apoios, mais suportes profissionais. Muitos empresários que se sentem sozinhos, muitas vezes, nas suas gestões das suas empresas e não sabem de que forma elas conseguem tomaram as decisões mais assertivas e que deem o suporte necessário para o trabalho delas acontecerem, as empresas poderem se desenvolver. E aí a gente resolveu e pensou o seguinte: por que não a gente criar e desenvolver uma mentoria online de gestão para a gente apoiar os empresários a planejar e gerir o seu negócio sem complicação? Então, o nome do nosso método é Planejamento e Gestão Sem Complicação. Nós criamos uma mentoria especializada com passos simples, práticos, que você mesmo vai poder praticar na sua empresa, lógico que com o nosso suporte, com o nosso apoio, e você vai ver como é que funcionam esses passos, como é que vai acontecer mais adiante, eu vou contar aqui para vocês verem. Vou dar aqui as boas-vindas aqui ao meu sócio, que bom que você está por aqui. Marília, bem-vinda, que bom que você está aqui. Rosane, que foi a primeira a chegar aí. Rose, de lá do Colégio Matisse, que bom que você está aqui presente. Bom, eu vou seguir viagem, tá? Vou seguir aqui na apresentação.
Aqueles que não puderem estar aqui presentes, não fiquem tranquilos, porque a gente vai deixar essa aula gravada aqui no nosso canal para vocês assistirem depois. E os que já estão aqui presentes e puderem, chamem mais pessoas aí, já avisem que a nossa aula começou, façam o acesso. Quem quiser acessar pelas suas Smart TVs, podem assistir em casa também. Então, será uma aula que dá para você assistir do sofá de casa, muito tranquilamente. Vamos dar sequência. Começando, apresentando a nossa empresa. Nossa empresa, Arcos Consultoria, é uma empresa que ela tem uma missão muito importante de construir relações de confiança e estimular transformações tanto para as pessoas quanto para as empresas. Por que para as pessoas? Se você é uma empresa, vocês são uma empresa de consultoria e tecnicamente vocês teriam que atender empresas, porque as pessoas acabam se sentindo influenciadas por nós. As pessoas empresário, as pessoas funcionários, as pessoas líderes e aqueles que são empreendedores que ainda nem investiram no novo negócio ainda, mas que não pedem para a gente aconselhamentos, apoios, suportes, né, informações. Então, de uma certa forma, a gente também gera e estabelece relações de confiança e gera também nas pessoas, não somente nas empresas. Nossa visão, a gente tem esse desejo forte dentro da gente de agregar conhecimento, transformação e valor para o país. O tempo inteiro, a nossa visão é sempre pautada nisso. A gente quer gerar, sempre agregar conhecimento. E não é à toa que a gente está aqui hoje, não é à toa que a gente está vendo esse trabalho hoje, não é à toa que a gente está começando a entrar no mundo online das nossas aulas, das nossas mentorias, para fazer com que o nosso conhecimento ele seja agregado e gere transformação cada vez maior no nosso país. Os nossos valores e fundamentos, pessoal, a gente costuma apresentar. Por que eu falo a gente, tá? Sou eu e Alexandre, eu falo muito na voz de nós dois aqui, então eu sinto que é como se ele estivesse aqui do meu lado também, me dando esse respaldo, né? Os nossos valores e fundamentos, eles são pautados num tripé. E a gente quis construir esse castelo aí, poder a gente perceber e vocês perceberem que a base de tudo está ligada à confiança. Se não tiver confiança, nada vai adiantar, não é verdade? Então, tanto o nosso trabalho quanto as nossas relações humanas enquanto sócios e amigos, né? A gente ter esse cuidado de separar a amizade do profissional é muito importante. Então, a gente sempre pauta na confiança. Alicerçado lá pelo nosso telhado que nos protege de todas as invasões, pela influência que nós geramos nas pessoas e pelas transformações que nós provocamos também nas empresas e nas pessoas. Esse tripé, ele segura e respalda e dá um apoio para os pilares fundamentais da nossa empresa, que primeiro de tudo é o amor pelo que a gente faz, o compromisso que a gente tem com as empresas e com as pessoas, de levar o nosso conhecimento, de levar a nossa experiência, de passar para as pessoas o que a gente sabe com segurança e pontuar aquilo que muitas vezes, quando precisa ser mudado ou ser modificado ou transformado, a gente ter o compromisso de assumir o que a gente pontuou, respeitar o outro sempre é o que é fundamental e ser transparente, né, gente? Acho que a transparência é algo que traz muita clareza nas relações, muita facilidade com o outro, não tem entrelinhas, não tem ruídos. Então, a gente sempre se pautou nesses principais valores na nossa empresa que são fundamentais para que o nosso negócio funcione perfeitamente. Olá, Maria Cristina, aí chegando, seja bem-vinda. Boa noite, querida. Minha aluna especial está aqui presente. Vamos lá. Bom, consultores. Quem são os consultores, né? Deixa eu mexer aqui na telinha para poder vocês lerem melhor. Temos aí Alexandre Bouzas, que é um profissional com perfil empreendedor, por essência. Ele busca ter senso crítico, analítico nas suas decisões, com constante motivação para encarar sempre novas oportunidades, superar os obstáculos, não se prende aos problemas e busca sempre enxergar soluções. Muitas vezes eu chego para ele, rapaz, como é que a gente vai resolver isso aqui? Como é que eu faço? Calma, vamos pensar primeiro, vamos raciocinar aqui qual foi o problema que aconteceu e vamos buscar a solução. Nosso foco tem que ser na solução e não nos problemas. Então, é uma pessoa que realmente me agrega muito valor e, com certeza, a gente consegue transmitir isso com muita
maestria, né? Muito amor para o próximo, que é o empresário. O próximo consultor sou eu, Danril Medeiros, aqui estou eu me apresentando a vocês. Sou um profissional capacitado a enfrentar desafios com responsabilidade, perseverança, empenhado sempre em transformar problemas em oportunidades, servindo de modo eficiente a organização em busca do seu sucesso. Nós temos as nossas experiências um pouco diferentes. Eu comecei no mundo da consultoria há 15 anos atrás, 5 anos antes de a Arcos nascer. Então, eu trabalhei com um tio meu e comecei a descobrir o amor pela consultoria. E aí, dentro da faculdade, convidei Alexandre, a gente, quando se formou, logo depois que a gente se formou, a gente resolveu montar a nossa empresa juntos. E hoje a Arcos Consultoria tem 10 anos, né? Fez esse ano, em plena quarentena, no dia 6 de agosto de 2020, a gente completou 10 anos de fundada a nossa empresa. E aí, especialmente, em homenagem a esse período, a esse ano tão importante que é o ano de 2020, por conta de tudo que a gente vem vivendo aí desde março, nós desenvolvemos aí uma solução muito bacana que eu vou apresentar aqui para vocês. Qual é o nosso trabalho? Nós trabalhamos estratégica para empresários que precisam profissionalizar suas empresas. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui me assistindo agora, Selminha, que chegou aí, uma empresária parceira nossa, amiga nossa de muitos anos, vocês sabem do que a gente está falando. Quando a gente fala em profissionalizar, é gerar consistência para a empresa, é permitir que a empresa crie o seu alicerce, sua estrutura para se perpetuar no mercado. São clientes bem posicionados no mercado, muitas vezes, são donos de suas próprias empresas, são responsáveis principais pela tomada de decisão estratégica e que controlam ou controlar todas as áreas da sua empresa. Mas não é só isso. Se fosse só isso, estava lindo, não é verdade? Muitas vezes esses empresários se sentem sozinhos. Como saber se a decisão que eu quero tomar é a mais assertiva? Como saber que decisão eu devo tomar? Devo manter o meu negócio aberto? Devo fechar o meu negócio? A pandemia me desestruturou. Como é que estão as minhas contas? O que eu devo fazer? Muitos de vocês devem ter gerado essas perguntas ao longo desses meses intermináveis que nós todos vivemos, não é verdade? E aí, a gente pensou muito, a gente analisou muito esse cenário e percebeu o quanto que você, empresário, sozinho. E por isso a gente precisa estar atento e apto para poder trazer esse apoio para você, né? Então, o que é que um empresário como você busca? E que a gente fez, lógico que isso aqui tudo é fruto de muita pesquisa, de muito levantamento e de muitas vivências que nós tivemos ao longo de visitas e de trabalhos que a gente desenvolveu com os nossos clientes. Primeira coisa, sonhe em assumir o controle da gestão da sua empresa. Então, muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de experiência, entrega nas mãos de um funcionário ou de um analista, porque não entende de finanças, ou não entende de pessoas, ou não entende de atendimento, e entrega a empresa na mão de outras pessoas, que a depender da índole dessas pessoas, elas vão carregar nas costas, até muitas vezes para manter seus empregos. Mas a empresa não é delas, a empresa é sua. E aí, muitas vezes, você tem esse desejo de assumir com força aqui a gestão da empresa. Segundo ponto, não sabe tomar decisões estratégicas assertivas, porque é difícil, né, pessoal? É muito difícil a gente tomar uma decisão que pode causar um grande dano para a nossa empresa, né? Se a gente tomar uma decisão errada, pode causar um grande dano. Até busca as orientações, né? Por aqui, por ali, faz pesquisas na internet, lê livros, mas prefere muitas vezes um acompanhamento mais próximo, que é muito, muito bem verdade nisso aí. O último item, que aqui a minha câmera cobriu, mas eu vou chegar aqui mais para cá, se sente inseguro para assumir o controle de determinadas áreas da sua empresa que não tem competência. Então, para vocês terem ideia, a gente já teve casos de empresários que muitas vezes se sentem sozinhos realmente nesse sentido, e dizem assim, rapaz, eu não entendo nada de finanças. Eu sei que tem aqui o sistema que controla as minhas vendas, que o dinheiro entra, sai, mas eu não sei analisar um indicador financeiro. Eu não sei estabelecer uma meta.
sei o que é indicador de payback, de retorno, taxa de retorno, de indicador de rentabilidade, de liquidez. O que é isso? Eu não sei tomar, eu não sei o que significam esses indicadores e muito menos tomar decisões estratégicas financeiras, porque não é a minha especialidade. Então, muitas vezes o empresário ele tem essa necessidade e busca esse suporte que a gente tem para poder trazer para ele. E aí, o que é que a gente tem para você enquanto empresário? Nós temos a oferta de um suporte técnico profissional para você, empresário, que quer aprender a controlar a operação do seu negócio de maneira mais estruturada e precisa se sentir seguro para tomar aquelas decisões estratégicas que são cada vez mais, necessitam cada vez mais de assertividade. E isso tudo vocês podem fazer de maneira simples e fácil, porque a gente desenvolveu o método PGSC para facilitar a sua vida, para você conseguir planejar e gerir sua empresa simples assim, fácil, sem complicação, sem dificuldades e sem ser um administrador de empresas formado. Se você é advogado, se você é médico, se você não tem formação nenhuma e você está empreendendo no seu negócio, você pode muito bem aprender com a gente a planejar e gerir seu negócio, sua empresa, sem complicação nenhuma. Por isso que o nome do método é o método PGSC. Mais pessoas estão chegando aí. Liliane, Eneida, bem-vinda. Vamos seguir em frente, hein? Vão participando e podem trazer comentários de vocês aqui no canal. Eu estou acompanhando aqui o nosso chat, que a tela está toda inteira para mim, então eu não consigo ver aqui de frente, tá? Então, de vez em quando, eu tenho que olhar para o lado para poder interagir com o chat com vocês. Então, se vocês quiserem compartilhar aí e quiserem comentar alguma coisa, a gente vai trocando essa experiência aqui em conjunto, tá? Quais são os benefícios da nossa mentoria PGSC, Planejamento e Gestão Sem Complicação? Primeiro deles, um passo a passo para construir os objetivos e indicadores estratégicos de sua empresa. Você vai aprender esse passo a passo. Segundo benefício, um suporte didático especializado para a construção da estratégia da sua empresa. Então, a gente vai dar esse suporte didático. Nós temos a especialidade e nós temos o conhecimento para apoiar você na construção dessa estratégia. Terceiro ponto, contar com a vivência profissional de mentores, somos nós dois, que já passamos pelas mesmas dificuldades que vocês. E sabemos muito bem como chegar aos resultados que você almeja. Então, assim, não pensem, nós não somos Deus. Nós não somos Papai Noel que vai chegar aqui e fazer uma grande surpresa e trazer um presentão para todo mundo. Nós vivemos essas dificuldades. Nós passamos alguma da vida enquanto empreendedores e aprendemos com as nossas experiências e vivências e transformamos isso em soluções para outros empreendedores. Afinal, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso foco. Então, construir essa mentoria gerou muito prazer e satisfação para a gente, porque a gente sabe muito bem do que a gente construiu e os passos que a gente trilhou ali para fazer com que ela nascesse com tanta clareza e facilidade para que você possa aplicar no dia a dia. Troca de experiência com um grupo de pessoas que vivem as mesmas dificuldades no seu dia a dia. Então, ela é uma mentoria online em grupo, só que grupo fechado. A gente não vai abrir para um grupo muito grande e nem para um grupo aberto para qualquer pessoa. Então, são empresários que vão passam por um processo realmente não é bem uma seleção, mas um processo de entendimento sobre a real necessidade e demanda para o negócio dele. E a gente vai fechar turmas pequenas. Vou explicar para vocês como é que vão ser essas turmas mais ou menos mais adiante. Então, se você busca mais segurança para tomar decisão baseada em fatos e dados, primeiro é preciso você planejar seus objetivos estratégicos, concordam? Para isso, vocês vão seguir com a gente 10 passos fundamentais para que esse planejamento nasça na sua empresa de maneira consistente, fundamentada, com ferramentas suficientes que apoiem você e sua empresa a geri-la sem complicação nenhuma, porque você vai aprender e você é que vai construir esse passo a passo do planejamento, que muitas vezes você não faz porque acha que planejar é difícil, porque acha que planejar é chato, porque acha que as ferramentas de planejamento são voltadas para administradores e por você não ser administrador ou administradora, você não vai.
fazer. Então, a gente tem os passos para a nossa mentoria, que a gente vai desenvolver com vocês, certo? E a gente vai trazer também ferramentas que vão auxiliar você na construção desse planejamento com mais segurança. Primeiro ponto, modelagem Canvas. E aí, por isso, vocês vão entender que vocês estão aqui hoje. Segundo ponto, definição do negócio da sua empresa. Terceiro ponto, definição da missão e visão da sua empresa. Quarto passo, definir os valores inalienáveis da empresa, descrever as frases e políticas para cada um dos valores que você traçar. Quinto passo, identificar as oportunidades e ameaças do macroambiente. Então, a gente vai analisar o cenário todo macro, no mercado, todo externo, quais são as oportunidades e ameaças que o meu negócio sofre ou que o meu negócio tem para ele se desenvolver. Identificar também as oportunidades e ameaças no ambiente setorial, dentro do seu segmento da sua empresa. Nós vamos apoiar você e vamos ensinar você a fazer isso. E você vai construir isso com segurança, com clareza. Identificar os pontos fortes e fracos da sua empresa. É importante olhar para dentro, olhar para o próprio ambiente interior da sua empresa e identificar o que é que você tem de bom, de positivo, o que é que você tem de negativo. A gente vai trazer isso para vocês. Realizar o cruzamento dessas informações e analisar os cenários identificados, os cenários de oportunidades e ameaças, pontos fortes e fracos, e a gente vai fazer o cruzamento disso, junto com você. Definir os objetivos estratégicos, para isso a gente vai utilizar um mapa chamado Balanced Scorecard, que é uma ferramenta para pessoas que desenvolvem planejamento estratégico na empresa. E aí a gente vai ensinar você a utilizar e a aplicar o planejamento da sua empresa através do mapa estratégico do BSC. E, por fim, a gente vai concluir com a construção do plano de ação, junto com vocês, estabelecendo os objetivos, as metas, os prazos, os responsáveis por isso, se haverá uma necessidade de algum custo, de alguma coisa, de algum investimento. E vocês vão aprender todos esses 10 passos. Dan Hill, mas definir negócio, missão, visão, valores, isso é frescura. Tem muitos empresários que têm essa visão. Vocês acreditam nisso? Pois é, não é frescura, não. Entender a filosofia empresarial da sua empresa é de fundamental importância. Saber qual é o seu negócio, para que ela existe, qual é a razão de existir da sua empresa, o que é que faz com que você acorde todos os dias de manhã cedo para sair da sua casa e abrir sua empresa para fazer ela funcionar. Isso está ligado, atrelado, diretamente relacionado à sua missão, ao seu negócio. Como é que você quer que sua empresa esteja daqui a 5, 10, 15, 20 anos? A gente está falando aí de visão empresarial. Como isso é uma frescura? De jeito nenhum. E aí, muitas vezes, a gente percebia que as pessoas falavam isso com um sentimento de defesa, de dizer, eu não sei fazer. Então, para não dizer que não sabia fazer, muitas vezes as pessoas achavam que isso era frescura. E aí, por isso, a gente desenvolveu esse passo a passo aí, muito fácil, com muita praticidade, que vocês vão aprender assim, ó, num piscar de olhos, a desenvolver o trabalho, esses passos para construir a filosofia empresarial da sua empresa, que vai ser o alicerce, a base para você desenvolver o planejamento da sua empresa, gerir ela sem nenhuma dificuldade. Porque a partir do momento que eu conheço os cenários, eu vou saber muito bem que tomadas de decisão eu vou tomar, que caminhos eu vou percorrer sem eu me perder. Esse é o objetivo principal da nossa mentoria. Qual é que vai ser a duração da nossa mentoria? A duração e frequência, né? É uma mentoria que vai durar 13 semanas. Cada uma das semanas, elas vão ser cumpridas passos, cada um desses passos. Mas são 10 passos em 13 semanas? Sim, porque nós teremos semanas de tirar dúvidas. Nós teremos semanas de relacionamentos com as pessoas que estarão participando da mentoria para trocar experiências, tirar dúvidas, orientar um ao outro, apoiar. Então, vai ser muito interativo, vai ser muito interessante. A frequência, a gente vai ter encontros de mentoria online, 100% online, e será semanal, sempre obedecendo os horários das 20 às 22 horas. Por que tão tarde? Para permitir que você chegue do seu trabalho, tome seu café, tome seu banho, dê a sua descansada, e às 20 horas a gente senta para
melhor sobre sua empresa. A cabeça vai estar mais tranquila para poder a gente bater esse papo, construir novos caminhos para sua empresa. Combinado? Apresentado? Tenho surpresa para você. Quando ela será lançada? Essa é a surpresa. Nossa mentoria vai ser lançada na primeira semana de novembro. E aí, lá no nosso Instagram, eu peço para que todos vocês que estão aqui presentes, que chegaram aqui, estão acompanhando a nossa live, e aqueles tantos que vão assistir depois esse vídeo, que estará gravado, acessem nosso Instagram, sigam a gente lá e acompanhem as nossas próximas postagens, porque a gente vai fazer o lançamento dela lá, falando a data que ela vai começar e quais serão as regras para você poder participar e garantir sua vaga. Tá certo? Combinado? Por isso, eu trouxe para aqui hoje uma aula gratuita especialmente para você que será o nosso mentorado, para aprender como é que você vai fazer para modelar o seu negócio através da ferramenta Canvas, que foi é a primeira ferramenta que você vai precisar construir para poder ter uma visão do todo da sua empresa, tá? E aí eu vou trazer essa aula específica aqui para vocês hoje, ao vivo, tendo a oportunidade de vocês estarem interagindo aqui conosco, ao vivo. Já estou aqui acompanhando o chat, já tem algumas pessoas conversando entre si, o que é bacana, mas eu vou aqui estar mais focado em trazer o conteúdo para vocês, as orientações do passo a passo para fazer essa construção, o que significa o modelo Canvas, né, e como é que vocês vão preencher cada um desses blocos. E depois, se a gente tiver um tempinho, eu abro para algumas perguntas para poder a gente ter uma maior interatividade. Lembrando que aquelas pessoas que não puderam estar presentes poderão assistir depois, porque a gente vai deixar esse vídeo gravado no nosso canal. Vamos lá? Sem muitas delongas, vamos entrar agora na modelagem de negócios Canvas. Então, modelo de negócios. O modelo de negócios, ele descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. A gente trouxe aí do livro Business Model Generation, que é um livro que a gente se utiliza muito para as nossas pesquisas e estudos. Inclusive, eu aconselho que vocês, se não tem esse livro, adquiram ele, porque ele é muito bom e ele tem uma abordagem muito interessante sobre a modelagem de negócios Canvas. E a gente utiliza muito ele para as nossas construções dos nossos trabalhos. O modelo de negócios, gente, ele pode ser melhor descrito com 9 componentes básicos, que mostram a lógica de como a organização pretende gerar valor para o cliente. Os 9 componentes, eles cobrem as 4 áreas principais de um negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. Então, assim, quando vocês conhecerem o quadro, eu vou mostrar para vocês aqui mais para o final da nossa aula de hoje. Vou trazer um exemplo também que a gente preencheu de um cliente nosso. Quando a gente preenche ele, a gente tem ali uma visão geral de tudo que a gente precisa fazer e ter na nossa empresa para a gente poder gerar valor para o nosso cliente. De que forma a gente entrega valor para ele? E quem são esses nossos clientes? Nos últimos dias aí eu trouxe nos nossos stories falando sobre isso. Quem é o seu segmento de cliente? Você conhece a característica deles? A gente vai chegar mais adiante. Você vai identificar isso. Vamos aos 9 componentes. Primeiro deles, segmento de clientes. Uma organização, ela serve a um ou diversos segmentos de clientes. Então, ela pode ter um segmento específico, que é o que a gente chama assim mais de nicho, e ele pode ter um segmento mais diversificado de clientes. O segundo bloco, o segundo componente, é a proposta de valor. Ela busca resolver os problemas do cliente e satisfazer suas necessidades através de uma proposta de valor, que muitas vezes pode estar relacionado, inclusive, a benefícios, a, a valores intangíveis, emoções, sentimentos, coisas que são percebidas pelo cliente, mas não de maneira muito objetiva, muito tangível. Terceiro componente, os canais.
As propostas de valor, elas são levadas aos canais de comunicação, de distribuição e de vendas. O quarto componente, relacionamento com clientes, é estabelecido e mantido com cada segmento de clientes um relacionamento. Então, que tipo de relacionamento eu levo para o meu cliente? De que forma eu me relaciono com ele? Quinto componente, as fontes de receita. As fontes de receita, elas resultam de proposta de valor oferecidas com sucesso aos seus clientes. Então, de que forma eu gero valor com sucesso aos meus clientes? O sexto componente são os recursos principais, ou seja, são aqueles elementos ativos para oferecer e entregar os elementos previamente descritos aonde, que a gente tem umas reticências aí, no sétimo componente, que são as atividades chaves. Ao executar uma série de atividades chaves. Então, os recursos chaves é tudo aquilo que eu preciso para fazer com que a minha atividade chave aconteça. E para que eu preciso ter as atividades chaves descritas? Eu preciso descrever quais são as atividades que vão me permitir entregar a proposta de valor aos meus segmentos de clientes, através de relacionamentos e dos canais que serão os meios para o meu relacionamento chegar até o meu cliente. O oitavo componente são as parcerias principais. Algumas atividades elas podem até ser terceirizadas e alguns recursos serão adquiridos fora da empresa. Parceiros principais são aqueles que podem fornecer tanto atividades terceirizadas como podem fornecer recursos para que a sua estrutura de negócio funcione. O nono componente são as estruturas de custos, né? Aquela parte do e agora, como é que a gente vai fazer agora para pagar essa conta? São os elementos do modelo de negócio que resultam na estrutura de custos. Então, é aquela parte de base que vai fazer com que a nossa empresa ela possa funcionar a ponto de que as atividades aconteçam dentro da sua plenitude, o fluxo aconteça de maneira linear e eu consiga entregar a minha proposta de valor conforme eu me comprometi com o meu segmento de clientes. Tudo se baseia na proposta de valor, que é o campo principal, central do meu negócio, do meu modelo de negócios. Aí eu trago uma representação gráfica, tá, gente? Deixa eu trazer aqui só para um meiozinho, para não tapar ninguém, certo? Do que é um modelo de negócio Canvas. Tá? É uma representação até animada, trouxe com cores para ficar mais fácil para o entendimento de vocês. E aí o que eu acabei de dizer para vocês, a proposta de valor, ela está no centro do modelo de negócios. O modelo de negócios, viu, pessoal, ele foi criado e foi desenvolvido com base principal no entendimento de um cérebro humano. O lado direito do modelo Canvas, ou seja, o lado direito do cérebro, ele lida com a subjetividade, ele cuida das emoções. Como eu vou me relacionar com o meu cliente, como eu vou chegar até ele, que formas que eu vou gerar valor para chegar até ele, para entregar para ele o que ele precisa e às vezes até o que ele nem sabe que ele precisa. Então é o lado direito do cérebro, é o lado que cuida do coração, ó. O lado direito cuida do lado esquerdo. Não é assim? E o lado esquerdo do cérebro, que é o lado esquerdo do modelo, ele cuida da razão, da parte que precisa fazer com que o trabalho aconteça para essas emoções fluírem muito bem até o cliente. Então, que atividades eu preciso desenvolver? Cadê minhas contas que eu preciso pagar para bancar essa estrutura funcionando? Que recursos eu preciso ter para que minhas atividades aconteçam de maneira planejada e assertiva, né? E quais são os meus parceiros principais, que são aquelas pessoas ou empresas ou instituições que eu posso contar sempre que eu precisar. Então, eu tenho que listar ali e colocar. Então, essa é a percepção que vocês têm aí do que é um modelo de negócios Canvas, tá? E a gente vai destrinchar cada um desses 9 blocos agora nos próximos slides aqui. Tudo ok aí, pessoal? Vou olhar para o lado aqui para ver o chat, se está tudo certo, hein? Todos me acompanhando aí? Duda, bem-vindo. Neto, Neto que está aí, da do Ovo. Todos estão presentes aí? Vamos nessa, hein? Se quiserem, façam seus comentários, eu vou acompanhando aqui o chat, certo? E aí a gente vai fazer, com certeza, uma construção de conhecimento aqui coletiva muito
Bacana. Vamos nessa. Bom, vamos entrar no primeiro componente, né? Olha lá, segmento de clientes. O componente segmento de clientes, ele define os diferentes grupos de pessoas ou organizações que você busca alcançar servir. Os clientes... Opa, acho que aqui tá... Vou botar aqui em cima, tá? Vou cobrir aqui um pouquinho a minha marca, mas acho que dá para ficar legal. Os clientes, eles são o âmago de qualquer modelo de negócio. Sem clientes, nenhuma empresa pode sobreviver por muito tempo, não é não, gente? A organização ela deve tomar uma decisão consistente sobre quais segmentos servir e quais ele deve ignorar. Porque, olha só, a gente tem que ter muito cuidado quando muitas vezes o empreendedor chega para você, para a gente, e diz o seguinte: a gente pergunta, qual é o seu segmento de clientes? Ah, eu atendo todo tipo de cliente. Todas as idades, todas as pessoas. Não, você não atende todas as pessoas. Você tem que ter aquele tipo de cliente que você vai poder atender e aquele tipo de clientes que você não vai conseguir atender. E que você precisa ignorar, porque você precisa focar as suas atividades e as suas ações para que a proposta de valor faça sentido para aquele segmento que está ali. Então, muito cuidado quando a gente diz que a gente atende todo tipo de pessoa ou todo tipo de empresa. Não necessariamente. São grupos de clientes que representam segmentos distintos se suas necessidades exigem e justificam uma oferta diferente, são alcançados por canais de distribuição diferentes, exigem diferentes tipos de relacionamento e têm lucratividades substancialmente diferentes ou estão dispostos a pagar aspectos diferentes de oferta. Isso aí a gente está trazendo um panorama de grupos de clientes que representam segmentos distintos. Ah, eu posso ter grupos de clientes de segmentos distintos? Claro que sim, lógico que sim. Até porque você pode ter mais de uma proposta de valor, cada uma das suas propostas de valor pode ser entregue a um segmento de cliente diferente, não é verdade? Então, você pode ter segmentos distintos de clientes. E geralmente eles estão relacionados a essas questões. Suas necessidades, os canais de distribuições serão diferentes, os relacionamentos que você terá com esses tipos diferentes vão ser relacionamentos diferentes e assim sucessivamente. Vou seguindo a onda aqui, hein? Vamos lá. Para quem estamos criando valor? Quem são nossos consumidores mais importantes? Essas são perguntas importantes que a gente tem que fazer. Desculpem. O mercado de massa, por exemplo, o mercado de eletrônicos de consumo, grandes, né? São os mercados de massa. É um nicho específico, fabricantes de peças de carro. É um segmento mais segmentado, indústria alimentícia, indústria médica, clínica de imagem, distribuidora de ovos, cafeterias, escolas. Então, é um perfil mais segmentado, então a gente precisa conhecer essas características dos clientes. É mais diversificado? Clientes como a Amazon, por exemplo, você tem cliente de todo tipo. Cliente que vai comprar livro, cliente que vai comprar eletrodoméstico, cliente que vai comprar eletrônico, né? Todo tipo ali dentro da Amazon. É um público diversificado. Então você precisa listar qual é o tipo de cliente que você atende dentro da sua empresa. E caracterizá-los também. Plataforma multilateral, então, uma editora de jornal que oferece notícias e anúncios para diversos cantos, diversos públicos diferentes. Antes de a gente entrar em proposta de valor, um exemplo que você pode trazer aqui é o seguinte: meu segmento de clientes está relacionado a pessoas solteiras, homens ou mulheres, de idade de X a X a Y anos, que ou que tem um filho, ou casal,
ou pessoas que apreciam uma boa alimentação, ou pessoas que apreciam um bom café, ou idosos, gestantes, crianças, adolescentes. Então, você pode caracterizar bem para você ter um entendimento específico e segmentado de quem é o seu público-alvo. Proposta de valor. Segundo componente. Componente proposta de valor, ele descreve o pacote de produtos e serviços que criam valor para um segmento de clientes específicos, que a gente viu logo mais atrás. A proposta de valor é o motivo pelo qual os clientes escolhem uma empresa. Ela resolve um problema ou satisfaz uma necessidade do consumidor. Vejam bem, resolve um problema. A gente fala também muito em dor. Dor está relacionada ao problema. Então, resolve uma dor do cliente, resolve um problema do cliente, satisfaz uma necessidade dele. Se satisfaz, é uma proposta de valor. Que valores são esses que você entrega? Não são os valores inalienáveis lá que a gente viu, não tem nada a ver. O valor inalienável está ligado à empresa, à base. A proposta de valor está diretamente relacionada ao que você entrega para o seu cliente. Algumas propostas de valor, elas podem representar uma oferta inovadora, por exemplo. Vocês podem trazer uma tecnologia nova, vocês podem trazer uma nova forma de atendimento, diferenciado, diversificado, e que ninguém ofereceu até hoje, pode ser uma proposta de valor inovadora. Todos acompanhando aí? Alan chegou. Bem-vindo, Alan. Vão me dizendo, viu? Se vocês precisarem de algum apoio, eu vou dar uma viradinha aqui, olha o chat e a gente vai interagindo, tá? Continuando na proposta de valor. Que valor nós entregamos ao cliente? Segunda pergunta. Qual problema nós estamos ajudando a resolver? Que dor do cliente a gente quer resolver? Olhem bem a conexão que tem com a primeira apresentação que eu fiz sobre a nossa mentoria PGSC. Antes de a gente construir essa mentoria e os nossos passos para a gente construir esse trabalho com vocês, a gente precisou fazer uma modelagem Canvas desse negócio. Para a gente saber que problema a gente vai estar ajudando a resolver. E a gente chegou lá e identificou quais são as dores, o que o empresário sente, quais são as dificuldades que ele tem, quais são as dores que ele tem. Isso vai gerar valor, vai gerar impacto, desculpe, direto à nossa proposta de valor. Para a gente saber muito bem qual é a proposta de valor que a gente vai entregar para esses empresários como você, que precisa muito do nosso suporte. Outra pergunta: que necessidades estamos satisfazendo? Que conjunto de produtos e serviços estamos oferecendo para cada segmento de clientes? Importantíssimas perguntas. Uma novidade? Um desempenho? Melhor desempenho? Personalização? Design? Marca? Status? Preço? Preço pode estar relacionado a uma proposta de valor. Só ter cuidado aí com isso, porque muitas vezes o cliente ele não enxerga necessariamente valor no preço. Tipo assim, estou muito feliz porque foi barato. Não, estou muito feliz porque satisfez a minha necessidade. Mas às vezes são pessoas que não podem pagar muito caro. Pode ter como proposta de valor entregar algo acessível. Redução de custo pode ser uma proposta de valor. Redução de risco. Acessibilidade pode ser uma proposta de valor. Conveniência, usabilidade pode ser uma proposta de valor. Tá? Aí são alguns exemplos que a gente listou aqui para poder enriquecer mais aqui o entendimento sobre proposta de valor. Canais. Olha lá. A gente viu aqui, ó, vou passar o mouse em cima. Segmentos de clientes que está representado pelo bonequinho. A proposta de valor que está relacionado ao presente, né? O canal agora é o que está representado pelo caminhãozinho. Então, quais são os canais
Que canais são esses? Como é que a gente faz para preencher isso? O componente canais, ele descreve como uma empresa se comunica e alcança seus segmentos de clientes para entregar a proposta de valor para eles. Canais de comunicação, canais de distribuição, canais de vendas compõem a interface da empresa com o cliente. Então, quais são esses canais? Os canais, gente, eles são o ponto de contato dos clientes e desempenham um importante papel na sua experiência geral. Então, esses canais, eles fazem conexão direta do cliente com a empresa. E a gente precisa ter canais muito bem esclarecidos, muito bem apresentados, muito bem definidos, para que o cliente não tenha dificuldade de chegar até você ou de apresentar para você a dificuldade dele, ou o problema dele, para você pegar aquela proposta de valor, aquela solução para levar até ele. Os canais, eles servem às diversas funções, incluindo ampliar o conhecimento dos clientes sobre os produtos e serviços da empresa, ajudar os clientes a avaliar a proposta de valor de uma empresa, permitir que os clientes adquiram produtos e serviços específicos, levar uma proposta de valor aos clientes. Isso acho que seria talvez o objetivo principal, né? Fornecer suporte ao cliente após a compra. Então, também posso ter o canal pós-venda, né? A gente entrar em contato, saber como é que foi o seu relacionamento, como é que a sua experiência de compra ela foi atendida. Você viveu uma experiência positiva, você conseguiu agregar valor ao seu problema foi resolvido, sua dor foi resolvida, sua necessidade foi atendida, né? Isso é importantíssimo. Através de quais canais nossos segmentos de clientes querem ser contatados? Pergunta importante para fazer na hora de identificar quais são os canais que você entrega sua proposta de valor ao seu cliente. Como é que a gente alcança eles agora? Né? Como os alcançamos agora? Como nossos canais se integram? Qual é o canal que funciona melhor? Quais canais apresentam melhor custo-benefício para a nossa empresa? Como estão integrados à rotina do cliente? Olha, um ponto importantíssimo. Nós temos um cliente que é uma distribuidora de ovos. E ele tem canais muito claros. Ele tem um canal de vendas. As meninas entram em contato com os clientes, emitem os pedidos diariamente. Ele tem um canal logístico, lógico, de entrega. Ele tem um canal pós-venda para saber se está tudo ok, se chegou direitinho, se está precisando. Uma retaguarda muito importante. Então, esses canais eles são muito importantes. Gerar a entrega da proposta de valor direta para o cliente. Gerar para o cliente o entendimento da experiência. E uma coisa interessante que eles fazem é o seguinte: olha, é sempre importante a gente colocar no nosso caminhão algumas caixas extras de ovos. Por quê? Porque quando chegar no cliente, às vezes o cliente fala assim: poxa, eu lhe pedi 3 caixas, mas você tem mais um aí? Ele vai voltar no galpão para pegar a caixa para entregar? Não. Ele já tem lá a caixa extra, ele vai entregar. Então, isso é uma forma importante de você sempre prever o que o seu cliente pode precisar, necessitar naquele momento, e você está ali apto para poder atender ele. Canais. Os canais são importantíssimos e eles sabem utilizar muito bem os canais deles. Estão de parabéns, por sinal. Os canais eles têm 5 fases distintas. Cada canal ele pode cobrir alguma ou todas as fases. Pode se distinguir entre canais diretos, canais indiretos, bem como entre canais particulares e canais em parceria. Ainda tem isso. O ideal, gente, é encontrar o equilíbrio entre os diferentes tipos de canais, a fim de integrá-los de modo a criar uma ótima experiência para o consumidor.
Pouco importa para o consumidor se é canal direto, se é indireto, que você precisa entender. Vai explicar a você isso com mais detalhes sobre canais diretos, indiretos, canais particulares e parcerias. Mas o seu consumidor, ele quer viver uma ótima experiência com você. Então, entregue isso para ele. Ele é a principal razão de existir da sua empresa. É o seu cliente. A gente viu lá no começo. Sem cliente, uma empresa não existe. Boa noite, Eliane. Bem-vinda. Olha aí. Nós temos 5 fases dos canais. Fase 1, de informação, como fazer para que sejam conhecidos nossos produtos e serviços da nossa empresa. A fase 2 é a fase de avaliação, como ajudar ao cliente a avaliar nossa proposta de valor. A fase 3, que é a fase de compra, como podem comprar nossos produtos e serviços. A fase 4, que é a fase de entrega, como entregamos ao cliente nossa proposta de valor. Esse como aí no final ficou errado, viu, gente? A fase 5, pós-venda. Que serviços de atenção pós-venda nós oferecemos? E aí nós temos os tipos de canais que a gente pode integrar para atender essas 5 fases. Nós temos aí o canal próprio, que pode estar relacionado a canais diretos, uma área comercial, vendas online, né? E dentro de canal próprio também tem a loja própria, que não deixa de estar relacionada a um canal direto, porque é uma loja, tá? Parceiros, os parceiros, eles estão relacionados diretamente a um canal indireto, que são lojas parceiras, atacadistas, tá? Então, a gente tem aí os exemplos de tipos de canais. Vocês podem definir, porque não necessariamente toda empresa tem que ter uma venda online, tá, gente? Não necessariamente. Vocês precisam estar todos presentes nas redes sociais, no mundo digital, é uma coisa. Mas você ter um canal de venda online não necessariamente. Você pode escolher que esse canal você não vai ter. Seu processo de venda será através de uma área comercial direta com o cliente. Ok? Vamos em frente. Ainda faltam mais alguns blocos. A gente já tem aí quase 1 hora de aula. Mas ainda bem que estamos no YouTube, viu, gente? Então aqui não é o Instagram que vão derrubar a gente. A gente está com tempo suficiente para concluir nossa aula aqui com tranquilidade. Vamos agora para o nosso quarto componente, relacionamento com o cliente. Olha lá, a setinha lá em cima, representada pelo coraçãozinho, que é aquilo que vai manter o nosso contato direto com o cliente. O componente de relacionamento com clientes, ele descreve os tipos de relação que uma empresa estabelece com segmentos de clientes específicos. Deve-se esclarecer o tipo de relação que quer estabelecer com cada segmento de clientes. As relações elas podem variar desde serem pessoais ou até automatizadas. Você pode ter uma relação através de um sistema automatizado de contato com ele. O relacionamento com clientes, gente, ele pode ser guiado pelas seguintes motivações: conquista do cliente, retenção do cliente, ampliação das vendas, o relacionamento com os clientes das operadoras de celular, por exemplo, era guiado por estratégias agressivas de aquisição envolvendo até telefones gratuitos. Não sei se vocês lembram. Dá telefone de graça para poder ele fechar com a operadora. Quando o mercado ficou mais saturado, o que aconteceu? As operadoras mudaram logo o foco para a retenção dos clientes e o aumento da lucratividade média por cliente. Ou seja, vamos oferecer planos com um valor de assinatura única e que você vai ter aqui ligações ilimitadas, então as pessoas acabam se prendendo muito mais a esse processo da manutenção de seus planos do que da compra e aquisição de novos aparelhos gratuitos, né? Que era antes a modalidade anterior que se utilizava. O pessoal está interagindo bem, que bom que vocês estão interagindo entre vocês, o que é bem positivo. Eu vou tocar o barco aqui, que temos muito conteúdo ainda pela frente, tá, gente? Que tipo de relacionamento cada um dos nossos segmentos de clientes espera que estabeleçamos com eles?
uma pergunta aí para se responder. Quais são os relacionamentos que nós já estabelecemos com eles? Por exemplo, assistência pessoal dedicada, self-service, serviços automatizados, comunidades, cocriação, que são as criações em conjunto. Fontes de receita. Vamos agora para o nosso quinto bloco, fechando o lado direito do modelo de negócios Canvas, que é o que relaciona toda a parte subjetiva do negócio, tá? A gente encerra com as fontes de receita. Aí viremos para o lado esquerdo do modelo de negócios, que é o que fala da parte racional, das estruturas que fazem com que o negócio funcione e aconteça para entregar a proposta de valor para o cliente. O componente fontes de receita, ele representa o dinheiro que é possível de ser gerado a partir de cada segmento de cliente. Os custos, eles devem ser subtraídos da renda para gerar o lucro. Isso é um ponto importante. Se o cliente é o coração de um modelo de negócios, este componente passa a ser a rede de artérias. É preciso se perguntar que valor monetário o cliente está realmente disposto a pagar para receber a proposta de valor. Então, não adianta. Muitas vezes, eu já vi casos de empresas, muitas vezes, e o empresário ele tem pena, muitas vezes, de cobrar alguns valores para o seu cliente. Não, aquela pessoa ali não vai ter condição de pagar. Não, é melhor a gente rever aqui os valores porque eles não estão muito adequados. Certo. Mas e se você fosse o cliente da sua própria empresa, você pagaria por esse valor para você ter essa proposta de valor entregue nas suas mãos? Se pergunte antes de analisar se o seu cliente vai pagar, porque se você disser, não, eu pagaria sim, fosse o dinheiro que fosse, porque não tem preço que pague um trabalho. Opa, então se você valoriza o seu próprio trabalho, você vai saber fazer com que as pessoas valorizem também. Então, analisar se você também não está extrapolado demais, nem se você está tão abaixo, tão aquém do que o mercado geralmente cobra. Também, senão você fica fora da. O modelo de negócios pode envolver dois tipos diferentes de fontes de receita. A primeira delas, as transações de rendas resultantes de pagamento único. A segunda é a receita de renda recorrente. São resultantes de pagamentos constantes, advindos da entrega da proposta de valor aos clientes ou um suporte pós-compra. Por exemplo, a renda recorrente, a gente tem aí o clube de vinho. A pessoa paga uma assinatura mensal e ganha 2 garrafas de vinho todo mês. Então, o que é essa renda recorrente? É o recebimento através dessas mensalidades do clube, de clubes, né, de assinaturas, são os processos que as pessoas estão pagando ali constantemente para receberem a sua proposta de valor adequada com o que ela está adquirindo. Quais são os valores que os nossos clientes estão realmente dispostos a pagar? Primeira pergunta que você tem que fazer no seu negócio para poder descrever ali. Segunda pergunta, pelo que eles pagam atualmente? Isso é um ponto importante. Até para saber se ele tem condição de pagar a sua proposta de valor. Como é que eles pagam? Geralmente pagam em cartão, geralmente pagam em boletos, geralmente pagam com transferência bancária, usam cheque. Cheque, minha gente, cheque já está mais do que ultrapassado. Mas tem muita gente que ainda usa cheque em alta nos seus negócios. E muitos clientes que ainda preferem utilizar o cheque. Pagam em dinheiro vivo, pagam com moedas, pagamentos de transações através de aplicativos. Hoje a gente tem as modas dos aplicativos, dos cashbacks, por exemplo. Como eles prefeririam pagar? Então é importante a gente analisar como é que eles pagam hoje, como é que eles gostariam de pagar. O quanto cada fonte de receita para o total da receita. Isso é importante. Vocês se perguntarem isso para as.
Algumas maneiras de gerar fontes de receita. Vamos ver aqui. Venda de recursos, taxas de uso. Você pode cobrar uma taxa para ele usar algum determinado produto ou serviço seu. Taxas de assinatura, empréstimos, aluguéis, leasing, licenciamento, taxa de corretagem, anúncios, royalties. Aí tem uma infinidade de outras possibilidades. Essas são as principais que a gente consegue identificar geralmente na realidade das empresas que a gente tem trabalhado. Recursos principais. Chegamos agora no lado esquerdo do nosso modelo de negócios, que é o lado que está representando o lado da razão do cérebro. É o lado que representa agora a estrutura. Eu preciso ter uma infraestrutura montada, consistente, para poder eu entregar valor para os meus segmentos de clientes. Então, o que são os recursos principais? Ele descreve os recursos mais importantes exigidos para fazer um modelo de negócios funcionar. Eles permitem criar e oferecer a proposta de valor, alcançar mercados, manter relacionamentos com os segmentos de clientes e obter receita. Os recursos principais, eles podem ser físicos, financeiros, intelectuais ou humanos. Podem ser possuídos ou alugados pela empresa ou adquiridos de parceiros chaves. Então, os recursos é tudo aquilo que eu preciso para fazer com que a minha atividade principal aconteça, né? As atividades chaves, que também é também chamada assim. Que recursos principais a nossa proposta de valor precisa? É uma pergunta. A segunda pergunta: que recursos principais nossos canais de distribuição pedem? Que recursos principais são necessários para estabelecer o relacionamento com o meu cliente? Olha como ele tem correlação com cada um dos outros componentes que a gente viu anteriormente. Que recursos principais são necessários para obter as fontes de receita? Certo? E tem ainda os recursos que a gente precisa para fazer com que as nossas atividades aconteçam. Então, os recursos, eles podem ser categorizados como físico, intelectual, né, reforçando o que a gente viu aqui anteriormente, humano e financeiro, tá? As atividades-chave. Agora a gente vai para o 7º bloco. Faltam 2 blocos aí para a gente fechar a modelagem do negócio Canvas. Esse componente, ele descreve as ações mais importantes que se deve realizar para fazer o modelo de negócio funcionar. Elas são necessárias para criar e oferecer a proposta de valor, alcançar mercados, manter relacionamentos com clientes e gerar renda. Então, as atividades são aquelas atividades principais que envolve para fazer com que você consiga entregar a proposta de valor para o seu cliente, alcançar novos mercados, expandir sua empresa, desenvolver novos negócios. As atividades chaves, elas se diferenciam dependendo do tipo do modelo de negócio, claro. Não tem como a gente fazer atividades chaves para todos. Ah, aqui é comum, bota o mesmo para todo mundo. Não existe. Podem ter algumas que são semelhantes, mas nem sempre poderão ser iguais. Então, pergunta que se deve responder para poder preencher esse campo aí. Que atividade-chave nossa proposta de valor requer? Que atividades-chaves nossos canais de distribuição precisam? Que atividades-chave são necessários para estabelecer o relacionamento com os nossos clientes? Que atividades-chave serão necessários para obter as fontes de receita? Então, vocês estão percebendo aí que esses 2 blocos, as atividades e os recursos, eles existem para fazer com que o lado direito do Canvas funcione. Toda essa estrutura bonita de relacionamento, de canais, de valores, de clientes, a fonte de renda, tudo isso só tem como funcionar
Se eu tiver uma estrutura de atividades chaves e de recursos principais muito bem montado para que o meu negócio ande. Vocês estão percebendo como é importante o preenchimento dessa modelagem de negócio, como ela tem uma representação assim animada de bonequinhos, de desenhos, mas que fazem todo o sentido para a gestão estratégica de uma empresa. Por isso, ela é a primeira coisa a ser feita num trabalho de planejamento empresarial. E é por isso que na nossa mentoria será a primeira atividade. E se você for um dos nossos mentorados na nossa primeira turma de lançamento, o Canvas pronto. E a gente só vai fazer o compartilhamento das informações em conjunto. Só que bacana. As atividades chaves, elas podem ser categorizadas como produção, resolução de problemas, plataformas ou redes. Aí você pode... É uma categoria, tá? Não significa que são 3 atividades. Dentro da categoria de produção, você pode ter uma infinidade. Dentro da categoria de resolução de problemas, você pode ter outra infinidade. Dentro de plataformas, redes, você pode ter outra atividade. A categoria pode entrar aí. Tá? Parcerias principais. Vamos agora para o nosso penúltimo componente do modelo Canvas, que é o 8º, e ele está lá, tá no lado oposto ao do cliente. Eu preciso dos parceiros para entregar os meus valores ao meu cliente. Então, as parcerias principais, elas descrevem a rede de fornecedores e parceiros que fazem o seu modelo de negócio funcionar. Parcerias são formadas por diversas razões, e estas vêm se tornando uma peça fundamental em muitos modelos de negócios, acreditem. E os parceiros, muitas vezes, quando são parceiros de verdade, eles apoiam o seu negócio, fazem o seu negócio crescer de maneira muito bem estruturada. As alianças, elas são importantes para otimizar modelos, reduzir riscos ou adquirir recursos. Então, por isso que a gente precisa ter parceiros ali grandes. Instituições financeiras podem ser consideradas parceiras minhas? Sim, se você tem um relacionamento muito positivo com determinados parceiros, você pode determinar que aquela instituição financeira ali, ela é uma parceria estratégica para o seu negócio. Há 4 tipos diferentes de parcerias. Alianças estratégicas entre não competidores. Então, por exemplo, são empresas que não concorrem entre si, mas que estrategicamente podem se aliar e se apoiar em competição, caracterizada pela parceria estratégica entre concorrentes. Pode acontecer, claro, concorrentes podem se apoiar e competir de maneira parcerizada. Isso existe. Joint venture, para desenvolver novos negócios. Joint venture, para quem não sabe, são as alianças estratégicas entre empresas. Empresas estabelecerem alianças entre si e se juntarem para construir novos negócios. Relação comprador-fornecedor, para garantir suprimentos confiáveis. Então, você pode ter aí o que a gente vê, por exemplo, de novo, nosso cliente distribuidor de ovos. O que ele fez recentemente? Visitou a granja que fornece para ele no Espírito Santo. Foi lá, fez uma visita, estabeleceu a relação, ó, parceria entre comprador e fornecedor para garantir que esses suprimentos cheguem até a distribuidora dele de maneira confiável e ele possa entregar os ovos de qualidade para os consumidores finais, que na verdade ele nem vende para o consumidor final, ele entrega nos mercados, mas que os mercados possam entregar os ovos de qualidade da sua empresa para os clientes finais. Quem são os parceiros, os principais parceiros do seu negócio? Essa é uma primeira pergunta que você tem que fazer antes de preencher. Segunda pergunta: são os fornecedores principais do seu negócio? Parceiros é uma coisa, fornecedores é outra coisa. Um fornecedor pode ser um parceiro? Sim. Um parceiro pode ser um fornecedor? Pode, mas não necessariamente, obrigatoriamente é assim que funciona. Que recursos principais é possível adquirir dos principais parceiros? Que quando a gente tem essa resposta de que recursos principais são importantes, eu consigo identificar que parceiros eu preciso ter.
para entregar lá do meu componente 6, né? Que é o de recursos principais. Que atividades chaves os parceiros principais executam? Porque eu posso ter parceiros que vão, né, como a gente viu no começo, fornecer os recursos principais e eu posso ter também parceiros principais que vão me fornecer atividades chaves da minha empresa e que eu preciso terceirizar. Por exemplo, eu já trabalhei com laboratórios de análises clínicas que determinados exames ela vende e comercializa para o cliente, mas quem executa, quem processa aquele exame ali, é um parceiro estratégico terceirizado, um outro laboratório que a gente tem ali a relação estratégica, né? São laboratórios que, em tese, seriam concorrentes, mas como estão muitas vezes em ambientes que atendem públicos distintos ou têm uma tecnologia mais do que o outro, acabam parceirizando as suas tecnologias e terceirizando também algumas atividades chaves. Existem 3 motivações úteis para se estabelecer uma parceria. Primeiro, otimização e economia de escala. Segundo, redução de riscos e incertezas. Terceiro, aquisição de recursos e atividades particulares. Então, essas motivações elas são importantes para a gente poder identificar até que ponto a gente pode estabelecer parcerias com figuras importantes, né? Figuras estratégicas. Estrutura de custos, que é o nosso traz para a gente alguns entendimentos importantes. A estrutura de custos, gente, é aquela base fundamental também para manter tudo. Eu preciso ter uma estrutura de custos muito bem montada, muito bem planejada, muito bem definida, para que eu possa comprar bem os meus recursos, para que eu possa contratar bem os meus parceiros, para que eu possa desenvolver boas atividades para entregar aquela proposta de valor que eu tanto quero e que eu tanto me empenho para entregar até o meu segmento de cliente. E, consequentemente, ter as minhas receitas. Então, a estrutura de custos ele é o último componente, mas ele não é o menos importante. A estrutura de custo, ela descreve todos os custos envolvidos na operação de um modelo de negócios. Este componente, ele descreve os custos mais importantes envolvidos na operação de um modelo de negócios. Os custos podem ser facilmente calculados depois de definidos os recursos principais, as atividades chaves, as parcerias principais. A estrutura de custos das companhias aéreas econômicas, por exemplo, é focada inteiramente em baixo custo, que é o que a gente chama de low cost. A gente tinha aí a Gol, né? A Gol, tinha a Webjet, empresas que tinham essa percepção de empresas aéreas econômicas voltadas para o baixo custo. Ainda dentro de estruturas de custo, nós temos aqui quais são os custos mais importantes em nosso modelo de negócios. Primeira pergunta que você tem que fazer para identificar quais são esses custos importantes que a sua empresa, o seu negócio, precisa para funcionar. Que recursos principais são mais caros? E a gente estruturar ali. Quais são as atividades chaves que são mais caras? E aí vai trazer ajuda e suporte para a estruturação do seu custo. A estrutura de custo ela pode ser dividida em partes direcionadas pelo custo, direcionadas pelo valor. Então, eu posso ter custo, estrutura de custos direcionada para custo e direcionada para o valor que eu vou gerar para a minha empresa. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma empresa que ela é baseada, por exemplo, nas empresas aéreas econômicas, de baixo custo, a estrutura de custo dela é toda voltada para custo. Eu preciso reduzir ao máximo para poder eu entregar aquela proposta de valor em conta para o meu cliente. É uma posição estratégica da empresa. A estratégia direcionadas para o valor é não importa quanto custe, eu vou entregar esse valor para você. Por exemplo, a gente tem a Apple. Cada dia que passa, surgem modelos novos do iPhone
com valores cada vez mais elevados. Por quê? Porque a estrutura de custos deles é direcionada pelo valor que ele entrega aos seus clientes. Ah, mas eu não vou pagar 11 mil reais no iPhone. Você não, mas outras pessoas irão, porque outras pessoas precisam e gostam e querem serem beneficiados pelo valor que aquele aparelho vai gerar para eles. Então, a gente não pode necessariamente dizer que todas as estruturas de custos das nossas empresas, elas têm que ser pautadas em custo. Elas podem ser pautadas em valor e você sustentar isso dentro da sua empresa de maneira estratégica. Então, a base principal do negócios, pessoal, é trazer para a gente como a nossa estrutura de negócio funciona ou como a nossa estrutura de negócios precisa funcionar para entregar a proposta de valor para os clientes. Isso é importantíssimo. A estrutura de custos, ela pode ter como características importantes: custos fixos, custos variáveis, economias de escala, economias de escopo, que é aquele específico que você trabalha, que você atua, tá? Antes de a gente chegar aí nesse tópico final, é fazer com que vocês tenham o entendimento de que a modelagem de negócios, ela pode ser um pouco trabalhosa. Ela pode demandar uma necessidade de eu preencher muitas informações sobre a minha empresa. Mas esse momento de você fazer uma imersão sobre o seu negócio, de você pensar um pouco mais sobre ele, né? Estruturar ali o que é que você entrega para o seu cliente, quem são os seus clientes, de que forma você gostaria de receber dos seus clientes, é de fundamental importância. Por isso eu vou trazer aqui agora, no próximo slide, que a gente passou aqui, passei rapidinho, um exemplo de um modelo de negócio que a gente fez para um cliente nosso. E que é interessante vocês verem como é que funciona esse modelo, para vocês poderem seguir de apoio, de suporte para construir o de vocês, que ficará aqui essa tarefa de casa aí para vocês fazerem e desenvolverem na empresa de vocês a modelagem de negócios de vocês. E sempre que vocês quiserem, entrem aqui no nosso canal, comentem sobre o que a gente passou e transmitiu para vocês aqui e traga as suas experiências de como foi que você fez para poder construir a sua modelagem Canvas, tá? Então vamos lá, por exemplo. Olha aí. Aqui é um exemplo de uma pizzaria, tá? Então, qual foi o segmento de cliente lá? O primeiro componente que eles preencheram: pessoas que buscam alimentos de qualidade, um segmento. Jovens a partir dos 20 anos, é um segmento. Famílias a partir de 2 filhos, é um segmento. Pessoas de médio a alto poder aquisitivo que gostam de diversificar suas refeições, tá vendo? Foi nichando. Casais, aí deixou bem abrangente, poderiam ser casais jovens, poderiam ser casais mais maduros, recém-casados, deixou bem aberto. Pessoas solteiras que buscam alimentação rápida e prática. Ó, segmentou, definiu bem a característica do cliente. Aí a gente vai para a proposta de valor. A oferta de valor também. Pode ser proposta de valor, oferta de valor, viu, pessoal? Mesma coisa. Ela quer entregar o quê? Sabor. Ela quer entregar pizzas e massas de qualidade a um custo médio. Ela quer entregar um cardápio diversificado de sabores de pizzas e massas. Ela entrega a melhor opção para comer a dois e em família. Ela entrega praticidade. Ela entrega rapidez e agilidade no preparo dos pratos. Ela entrega qualidade na entrega. Ela entrega a apresentação das embalagens e a apresentação dos pratos. Foram os principais valores que ela listou aqui para entregar para esses segmentos de clientes. Que canais elas utilizam? Mídias sociais, serviços de mesa, atendimento de balcão, delivery, sorteios online. Através de que relacionamentos? Mídias sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, aplicativos de delivery, tá? Aí, nesse caso, existe uma confusãozinha que ela fez, e que eu achei até interessante colocar esse exemplo para pontuar aqui para vocês. Nesse caso aqui, os atendimentos de balcão, de delivery, os sorteios online, é a forma de relacionamento. Os canais estão nas mídias sociais e nos aplicativos de delivery. Então, por que eu deixei dessa forma? Para que vocês percebessem que, geralmente, as pessoas fazem confusão entre relacionamento e canais, tá?
o canal é o meio que eu utilizo para me relacionar com ele, tá? Então, o atendimento pode ser um relacionamento e poderia ser um atendimento com aplicativo, poderia ser um atendimento com telefônico, poderia ser um atendimento presencial, tá? Então, isso aqui foi uma pegadinha que eu botei aqui, que meus alunos que estão me assistindo já sabem que eu gosto de colocar umas pegadinhas para ver se está todo mundo prestando atenção. Fontes de receita: dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, cartão de refeição, alimentação, combo e vouchers. Combo de vouchers, que poderia ser uma forma de implantar. A Cida trouxe aqui uma pergunta. Dentro dos recursos principais, qual a diferença entre intelectual e humano? Cida, é o seguinte, a diferença de recurso intelectual e humano. Humano é o seguinte, eu tenho uma pizzaria, então eu vou precisar aqui, ó, do forneiro e do maceiro. Isso é um recurso humano. O recurso intelectual ele pode estar envolvendo conhecimento. Ou seja, eu preciso ter que o forneiro tenha uma especialização em tal coisa, em massa de pizza. Só forneiro por forneiro, no meu caso, nesse caso aqui, não adianta. Mas não, eu poderia ter um modelo de negócio que poderia dizer isso. Olha, eu quero um forneiro especializado em massas de pizzas apenas, ou em massas de comidas italianas. Então, envolve conhecimento. O recurso intelectual está diretamente relacionado ao conhecimento, às habilidades, às atitudes, o famoso chá. Então, a parte de recurso intelectual, ela é mais subjetiva. E ela geralmente está ali diretamente ligada ao perfil daquela pessoa que você precisa ter como recurso-chave. Tá? Então, espero ter respondido sua pergunta. Que bom que você entendeu. Vamos lá. Partindo da fonte de receita, aí a gente vai para os recursos-chaves. Maceira, um processador, ralador industrial de frios, uma máquina para abrir massas, um forno, um balcão de manipulação, um refrigerador, um freezer, saiu até faltando o Z, um forneiro, um maceiro, um atendente de mesa. Aqui ela precisou ter algum recurso intelectual? Não, porque nesse caso ela não precisa exigir conhecimentos e habilidades direcionadas. O próprio nome do cargo, né, o próprio nome já traz o seguinte, uma pessoa que já tenha trabalhado como forneiro, ou que tenha tido pelo menos uma formação de forneiro, mas um forneiro especializado não foi a demanda dela, tá? Atividades chaves. Quais serão as atividades que vão fazer com que essas ofertas de valor cheguem até o segmento de clientes? Produção das massas, preparo dos recheios, atendimento, mesa, balcão e delivery, serviços de entrega, o próprio serviço de delivery e atividade financeira de contas a pagar, a receber, a parte da retaguarda gerencial do negócio. As parcerias chaves, iFood, Rappi, Uber Eats, Glovo, o Senac, um parceiro que fornece, às vezes, as pessoas para trabalhar, né, na empresa. Distribuidoras de alimentos, fornecedores de embalagens, fornecedores de bebidas, operadores de cartão, banco. Então, esses são os parceiros chaves do negócio deles. E a estrutura de custos, ela deixou mais abrangente, né? Digamos assim, não detalhou tanto. Aí colocou custos fixos e variáveis, custo de pessoal e custo de matéria-prima. Mas ela poderia destrinchar aqui mais taxas, impostos, taxas bancárias, taxas de operadoras de cartão, né? Pagamento, hospedagem de site. Ela poderia entrar aqui com mais outras coisas que ela não quis colocar. Ela embutiu tudo em custos fixos e variáveis, custos de pessoal e de matéria-prima. Bom, pessoal, encerramos aqui o nosso tema, né? Chegamos ao fim da nossa aula especial que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da temática, da nossa didática, da nossa forma de ensinar. Essa foi a nossa primeira aula online que a gente traz aqui, ao vivo, para as pessoas poderem assistir, e que ficará gravado para que outras pessoas possam assistir em outros momentos, tá? Deixar aqui os meus agradecimentos especiais a vocês e dizer que realmente
Foi muito satisfatório para mim estar participando aqui hoje e trazendo um pouco do nosso conhecimento para vocês. E ainda dizer o seguinte: a grande vantagem e privilégio que vocês tiveram de ter acesso a um material, a uma aula, que é o nosso primeiro módulo da mentoria. Ó, que vantagem boa. A gente já dando inteiramente bandeja para vocês e que ficará aqui no nosso canal para você acessar a hora que você quiser. Bom demais, né? Então eu gostaria de imensamente agradecer a vocês, dizer a vocês que continuem acompanhando o nosso Instagram, continuem acompanhando o que a gente vem postando aí periodicamente. A gente vai trazer mais vídeos aqui para o nosso canal no YouTube, a gente vai colocar muitas aulas aqui, a gente tem muito conhecimento para trazer para vocês, eu tenho certeza que vai enriquecer e muito os conhecimentos de cada um de vocês. Então, um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. Obrigado por estarem aqui presentes nesse momento que foi muito importante, muito especial para mim. E é mais um desafio que a gente enfrenta e enfrenta com maestria e com amor e com alegria de estar aqui presente, tá? Grande abraço, quero agradecer imensamente a meu sócio que está aí presente também no chat, interagindo com as pessoas e dizer a vocês que a gente está aberto, com o nosso canal aberto para qualquer dúvidas que vocês venham a ter. Curtam, compartilhem, comentem, mandem informações, compartilhem as experiências de vocês e nos sinalizem que querem fazer a mentoria conosco. Com certeza, a mentoria PGSC vai trazer muitos benefícios para a sua empresa. Isso eu garanto, tenho certeza. Grande abraço. Beijos.